Surgiu uma dúvida com relação a esse vídeo que eu fiz uns dias atrás sobre o universalismo, essa ideia de que as religiões todas teriam um aspecto que as unificaria, né? E eu estava refutando esse aspecto, mas a pessoa parece que leu nas minhas palavras uma espécie de relativismo. Eu vou falar alguma coisa sobre por que não é bem isso. Só para lembrar vocês que eu já enviei uns cartões para umas 40 pessoas, é só pedir, manda seu endereço físico, né, para eu mandar pelo correio, para esse endereço de e-mail aqui embaixo. E se quiser fazer uma contribuição, aqueles que já contribuíram, por favor, peçam os cartõezinhos também. Mas quem não contribuir por qualquer motivo, pode pedir também, que eu tenho conseguido mandar. Às vezes demora um pouquinho mais e eu mando por carta normal, mas o pessoal tem recebido. Então, quem quiser pedir os cartõezinhos, eu tenho um monte ainda, bem mais do que 40. Em um certo sentido, o que a pessoa pode confundir com relativismo é o fato de que alguns aspectos da religião, ou por exemplo, no budismo, da prática, não dizem respeito à verdade, né? Então, na verdade, todo o aspecto expediente e todo o aspecto de prática no Dharma, todo o caminho, ele não diz respeito à verdade. E agora? Parece que eu estava indo, né? Eu até já fui meio radical de dizer que no budismo não tinha noção de verdade, mas eu já vi alguns lamas, eles gostam de falar em termos de usar a expressão verdade, né? Com relação ao fato de que há fatos, ou um fato em específico, o fato da vacuidade, ou o fato da natureza de Buda, um fato que corresponde a uma proposição e assim por diante. Então, essa discussão, se tem uma verdade ou não tem uma verdade, a gente pode falar sobre isso, mas é um outro assunto, né? Então, vamos dizer que tenha, vamos dizer que tem verdade, que tem fato dentro da tradição budista. Não é só um placebo, porque algumas vezes o mesmo professor fala que é só um placebo. Mas, né, quando a gente está falando, por exemplo, todas as coisas compostas são impermanentes, isso é um fato, isso é verdade. Isso é convencionalmente verdade e isso é absolutamente verdade. Então, não tem muito como discutir com isso, né? Mas, de toda forma, todo mundo vai concordar que meditação não tem a ver com verdade diretamente, né? As várias práticas, vários treinamentos da mente, eles não dizem respeito à verdade, eles dizem respeito à mudança de hábitos. Então a pessoa percebe que tem hábitos contraproducentes para o caminho, e daí ela vai lá e altera os hábitos dela. Ela altera os hábitos com o fim, daí vamos usar a expressão de ela vai limpar o viés para poder usar a sabedoria e reconhecer a realidade das coisas. Então a gente pode falar em termos de verdade daí. Então está criando uma condição de causas e condições, uma situação em que causas e condições permitem que a gente reconheça as coisas como elas realmente são. Então a gente pode falar em verdade. Então, dentro das práticas, a gente pode ter o que soa relativismo, porque são métodos. Então essas metodologias de treinar a mente, elas podem ser contraditórias entre elas e mesmo assim serem igualmente válidas, ok? E isso vale também para tradições não budistas. Então pode haver aspectos de outras formas de pensar religiosidade ou filosofia ou ciência, certas práticas que elas não têm respeito, não dizem respeito a obter seja verdade relativa, seja verdade absoluta, mas sim transformar a mente, transformar a mente, remover hábitos nefastos, transformar hábitos, né? Então, nesse caso, pode haver coisas que sejam contraditórias e igualmente válidas, ok? Nesse âmbito isso é possível. Por outro lado, daí a gente está falando de outras tradições, né? Ou de tradições budistas que tenham problemas. Aí a gente pode dizer assim, então tem alguns critérios para dizer que uma coisa é benévola ou não é benévola. Então há coisas que são objetivamente, não adianta assim cair num relativismo e dizer, isso daí tudo bem, é o jeito dele pensar, não, tem muitas coisas que são objetivamente
dá para dizer certo ou errado. Dá para desenvolver um critério objetivo, independente, que não depende dos observadores. Assim. Então, até certo ponto. Né? Não depende de certos aspectos relativos, vamos dizer assim. Então a gente tem esse aspecto aí que não diz respeito à verdade, que diz respeito a hábitos e treinamento da mente, no qual podem haver visões ou na verdade práticas, né, que são que soam, que são contraditórias umas com as outras, mas igualmente válidas ou válidas em seus contextos e assim por diante. Não tem problema isso. Então tem um aspecto que vai soar relativismo aqui, mas como não diz respeito a fatos, não diz respeito à verdade, mas sim diz respeito a transformar a mente, aí tudo bem. É uma prática, não é uma... pragmatismo, né? É pragmático. Então, daí com relação às coisas que dizem respeito a critérios relativamente independentes de verdade, de fatos e assim por diante, então a gente tem as coisas que são positivas, as coisas que são neutras e as coisas que são negativas. Né? Então, as coisas que estão certas, as coisas que não faz diferença se estão certas ou erradas, e as coisas que estão erradas. Então, o Dharma lida com as três coisas, principalmente quando a pessoa vai praticar, não tanto... em alguns casos é necessário, mas na maior parte dos casos não é o caso de ir até o lugar lá onde as pessoas pensam diferente e lá tentar estragar a festa deles do jeito que não. Mesmo que elas estejam agindo negativamente, muitas vezes não é a ação mais efetiva fazer uma cruzada contra elas. Né? Então, há meios de lidar com a visão errônea, a visão que produz sofrimento no mundo. Né? E algumas tradições religiosas elas têm uma coisa que outra que cai dentro da categoria de visão errônea, coisa que produz sofrimento. Fora da religião, nas filosofias tem um monte de coisa, e nas formas de pensar usuais das pessoas está cheio de visões errôneas. Né? Tem um bocado dessa categoria. Depois tem uma categoria vastíssima de coisas que não fedem nem cheiram, que são totalmente neutras com relação ao Dharma. E aqui, aí efetivamente não cabe nenhum tipo de cruzada, nenhum tipo de... Não cabe botar nenhum tipo de energia em refutar essas coisas. Então não é que as outras tradições no relativismo estejam tão certas quanto o budismo. É que, como o budista não fica brigando com o convencional, se o convencional não está produzindo visão errônea, se o convencional não está produzindo sofrimento direto para os seres, está trabalhando só num nível de reificação do status quo, alguma coisa assim, deixa ele como tá, não interfere, tá tudo bem. Não é que seja bom para um praticante do Dharma se envolver com as coisas, de forma nenhuma, não é. Mas por outro lado, se outra pessoa está se envolvendo com isso, não cabe nem ter a energia de ir lá tentar refutar o que o outro está fazendo. No caso das visões errôneas, em alguns casos é hábil fazer isso, né? E daí tem as outras coisas que sim, que são parecidas com o que o Dharma diz. Então a gente está falando em 4 categorias, né? Então está falando em categorias pragmáticas, no qual há o que se pode chamar de relativismo, mas não é relativismo porque não tem a ver com verdade, né? Tem a ver com métodos e mudança de hábitos. Depois tem as outras visões que são compatíveis com o Dharma, não fedem nem cheiram com o Dharma, são neutras com relação ao Dharma, e tem aquelas que são visões errôneas e vão produzir sofrimento para os seres. Né? Então tem toda essa variedade de coisas. Naquele vídeo sobre universalismo, eu estava tentando ser o mais político possível, né? E tentando não desafiar as visões das outras tradições, deixar elas convencionalmente do jeito que elas estão. Isso não quer dizer que elas estejam tão certas quanto o budismo, de forma alguma. De fato, o budismo adora classificar as coisas e adora fazer hierarquias, assim. Então, se tiver uma ideia, assim, com relação às coisas que leve os seres a pensar assim, assim, e agir assim, assado, o budismo já vai olhar para aquilo e vai dizer assim, isso aqui é melhor do que aquilo, mas é pior do que isso e aquilo. A gente já vai colocar no escaninho ali, tem essa mentalidade analítica dentro do Dharma, né? Então, claro, a gente também não precisa chegar lá pro outro e dizer assim, você tá muito pior ainda até que aqueles outros espíritas lá, não sei o quê. Não, isso é fala rude, né? Isso assim, a pessoa é feia, daí você chegar pra ela e dizer que ela é feia, você não ganha nada com isso e você gera demérito, mesmo sendo fato, verdade, que a pessoa é feia, né? Você não
vai dizer para a pessoa, nem para os outros, nem para ninguém, você não vai, né? Outro dia uma pessoa estava me dizendo, não, mas a verdade sempre deve ser expressa. No Dharma não é bem assim. Principalmente essas questões, né, desse tipo. Então, eu espero que tenha clarificado. Eu não sou fã do relativismo. O relativismo está equivocado. Tem esse aspecto pragmático que parece, mas o relativismo está tudo errado no relativismo e o universalismo é um grande problema. Do vídeo sobre universalismo saíram outras questões a respeito de temas semelhantes, essa coisa de religião comparada e como é que eu falei, eu poderia falar de várias religiões e porque é válido ou seria inválido comparar com outras tradições. Eu vou trocar mais umas ideias sobre isso, então. Naquele vídeo eu tentei ser o mais político possível, né? E falar que as tradições elas têm seus méritos, o que é verdade. A maioria, se a tradição sobreviveu por um longo tempo, provavelmente ela tem méritos, né? Ela está produzindo alguma coisa boa. Algumas se distorceram tanto com o passar do tempo, eles começam a produzir mais problemas do que benefício, né? Então, mas isso não é em termos do Dharma esse benefício, né? Então a gente está falando assim de um jeito secular, laico, de quase relativismo antropológico, assim. A gente não pode criticar o negócio que o negócio está lá operando e tem gente que está vinculado, daí criticar isso seria criticar essas pessoas, né? Então, porque a gente está falando de tradições e assim por diante. Por outro lado, eu já falei em outros vídeos e eu repito aqui, o relativismo cultural ele tem um problema, né? Então, quando a gente não tem coisas que não dá para defender. Não dá para dizer assim, isso é porque uma cultura está defendendo que intrinsecamente tem que ter um valor que aquela cultura reconhece. Não, a cultura inteira pode estar errada com relação a alguma coisa. A tradição inteira pode estar errada. Existe esse tipo de coisa também. Mas, como a gente está num canal de budismo aqui, não está aqui para apontar, né, o problema dos outros, só na medida que isso afetar a prática e a vida dos budistas, né? Então, o que os outros estão fazendo, a gente não tem muito controle. Mal e mal, a gente também não tem muito controle pela tradição budista, tem controle sobre a nossa prática, mal e mal, né? Então a gente deve focar os nossos obstáculos. Então, se a gente reconhece certas tendências a pensar de acordo com outras tradições, ou reconhece, estudando o Dharma, assim, esse negócio que eu estou pensando desse jeito, não preciso pensar assim. Por quê? Porque isso aí é uma coisa, é um artefato que vem da minha criação. No budismo a gente pensa de outro jeito. Talvez seja desnecessário, vamos ver. A pessoa fica mais flexível porque ela começa a reconhecer certos padrões de jeito, de coisas que ela pensava, né? Então, nesse sentido, quando é um obstáculo para a prática da pessoa, por exemplo, o teísmo, aí a gente vai lá e refuta Deus, né? Porque a ideia de Deus está tornando difícil a prática budista dessa pessoa que quer ser budista, né? De outra forma, o próprio Dalai Lama diz, não se deve sair por aí refutando as ideias das pessoas, né? No vídeo também que eu falei sobre, né, não afrontar o convencional, deixa o convencional lá. Apenas na medida em que o convencional atrapalha a nossa prática, atrapalha o bem-estar dos seres e esteja na nossa capacidade de lidar com isso, a gente vai lá e afronta o convencional. De outra forma, deixa o convencional cometer seus próprios erros e solucionar suas próprias coisas do jeito que ele for, assim, né? Não tem que comprar todas as brigas possíveis, aquela história que tem no quadrinho do XKCD, né, que é né, eu cuspido e escarrado, né, a pessoa tá no computador assim, e a mulher na cama, vem querido, não sei o quê, e o cara assim, não, para aí, tem alguém errado na internet, sou eu, né, eu sou essa pessoa. Então, não, a gente não deve comprar briga por nada. Só porque apareceu uma ideia errônea, deixa a ideia errônea lá. A ideia errônea não está te afetando, né? Às vezes a ideia errônea fica batendo na tua porta, assim. Aí se ela insiste muito, depois da terceira, quarta vez que a ideia é errônea, aí tu pode mandar embora de algum jeito pouco educado, se quiser. Ou, se quiser, se quiser passar esse trabalho, fica lá discutindo com a ideia errônea, né? Mas não é necessário. Não é necessário. ah, Então, as tradições, elas têm essa variedade, algumas delas estão erradas, partes delas estão erradas, não é assim, erradas de acordo com o budismo, estão erradas, ponto.
Tem coisas que tá errado, não se sustenta, não faz sentido. Se tu vai lá dizer para eles, também não precisa. Se eles não estão matando, nem fazendo nada por causa disso, deixa assim, né? Se é algum caso extremo que eles estão produzindo um malefício, daí tudo bem, né? A pessoa vai lá e interfere. Mas, né, aí, porque veio essa questão assim, não, todas elas têm um valor. Não, elas têm um valor enquanto coisa que funciona no mundo e que você não deve interceder. Mas nós aqui nós estamos falando de tem uma coisa assim que é o interno do Dharma e o externo do Dharma, né? Então tem muita gente que assiste aqui que está curioso com o budismo. Para esses, elas estão olhando todas as tradições como elas olham todas as tradições, né? Comparando umas com as outras e vendo se corresponde ou não a dela, vendo se ela acha corroboração porque ela pensa, né, no budismo. Se é mais ou menos assim, às vezes, para muitas pessoas. Se o budismo está de acordo com os meus preconceitos, eu gosto do budismo. Se ele não está de acordo, bom, daí eu vou lá e critico nos comentários, ou não recomendo o canal, ou segue adiante. Né? A pessoa não está interessada em mudar o jeito de pensar ou confrontar as próprias preconcepções, assim, ela está interessada em encontrar confirmações, tudo bem. É essa pessoa externa, ela não está no Dharma. Pode até dizer assim, eu sou budista, tudo bem, todo mundo é livre para dizer que é budista, mas a pessoa vai ser budista a partir do momento que ela tomar refúgio e começar a confrontar as próprias ideias para tomar refúgio. Porque o refúgio não é só assim, eu gosto do Buda, o Buda é bonito, eu vou tomar refúgio. Não, a pessoa tem que dizer assim, o que é visão errônea? O que é que eu não posso fazer quando eu tomo refúgio? Pensar de que jeito, né? Então a pessoa vai começar a estudar o Dharma. Ela quer seguir os passos do Buda, né? Se ela quer seguir os passos do Buda e chegar no resultado do Buda, ela vai trabalhar a mente dela intelectualmente, né? Todos os aspectos, treinamento da mente, vai fazer tudo isso e vai se transformar. Ela não vai ficar a mesma. Se ela ficar a mesma, está errado, não está funcionando, né? Então, é basicamente isso. Outras pessoas que estão no canal, elas são internas, elas estão no Dharma, elas estão. Para essas pessoas, elas sabem que o Dharma tem prerrogativas, objetivos e tal, que não existem em outras tradições. Então as pessoas elas adoram perguntar, as pessoas de fora, né, elas adoram perguntar assim, se Jesus Cristo, se o Martin Luther King, se eles eram bodhisattvas. E a gente, como diz, a gente diz, não sei, podia ser em segredo, que não falava de budismo, né, não tem como saber, né? Provavelmente eles causaram algum benefício, produzindo algum benefício, mas se esse benefício apenas levou eles a mais samsara, ou se esse benefício tinha sabedoria e vai levar eles à liberação, a gente não sabe. Né? A gente gosta de pensar que sim, porque a gente gosta de pensar que todo mundo, no fundo, é budista. Mas isso é totalitarismo da nossa parte também, né? Então a gente não considero muito, não fico o dia todo pensando, será que São Francisco de Assis, porque ele era tão legal, será que no fundo ele era budista? Eu não fico pensando isso. Esse tipo de comparação não surge na minha vida, na minha prática. O que surge muitas vezes é o que as pessoas me trazem. Então as pessoas me trazem, elas estão interessadas às vezes um monte de coisa que não faz o menor sentido para mim e elas querem que o budismo tenha elas querem um fio de conexão disso com o budismo. Às vezes eu digo assim, pô, não é comigo que você vai encontrar. Tipo, essa pessoa aí dos alienígenas aí, né? Então, eu não gosto de alienígena. Eu até, né, eu gostava de ficção científica e tal. Até acho que existe seres de outros planetas, mas acho que eles não são muito relevantes para a nossa prática ou para qualquer coisa, na verdade, que a gente está fazendo aqui nesse canal, ou no Dharma, ou no mundo. Eles não são, eles provavelmente não chegaram aqui, acho difícil, né? E se chegaram também, eles estão no samsara, sabe? Tipo, não faz a menor diferença, não tem nada a ver com isso. Aí a pessoa ela quebra o que quer, né? Falar de alienígena comigo. Então, o que eu digo, bom, talvez você ache um budista aí que quer falar de alienígena com você, mas não vai ser comigo. Eu não tenho esse interesse aí. Eu não acho isso relevante. Não acho isso relevante. Não tem nada a ver com espiritualidade isso, né? Então, porque tem bicho. Bicho é diferente da gente daí. Que diferença faz isso pra prática? Não faz. É mais ser para ter compaixão, né? Então, as pessoas elas têm, né? Elas têm ideias de espiritualidade delas, né? E elas querem, às vezes, elas querem porque, na verdade, elas não querem o Dharma, elas querem que o Dharma justifique elas, a existência delas, o jeito delas de pensar, né?
Então esse aí é um problema. E a pessoa falou dessa questão da verdade, né? Outra pessoa falou assim, então, porque se a gente vai dizer que porque eu estava sendo super político, então tem várias verdades. Não, eu não quis dizer isso, né? Porque o Dharma, inclusive, tem um aspecto de falar de verdade. Por exemplo, quando a gente fala que todas as coisas são compostas, são insatisfatórias, a gente chama isso de verdade, porque isso é um fato que diz respeito a coisas e tal, etc. Né? Mas a maior parte do Dharma não tem nada a ver com verdade. Tem a ver com prática. Né? Prática não precisa ter nada a ver nem com fato, nem com nada. Prática é um jeito de transformar a sua mente. Então, a maior parte do Dharma não tem a ver com verdade. Isso explode a cabeça das pessoas. Não é uma explicação das coisas. É um jeito de você trabalhar a sua mente. Então, treinamento da mente. Tem verdade em a pessoa não colocar um livro do Dharma no chão porque é desrespeitoso? Tem verdade nisso, né? Não tem o chão, né? Às vezes o chão está mais limpo que a mesa. Às vezes o chão é mais respeitoso que a mesa. Aí né, as pessoas, então não precisa fazer nada. Não. Aí o Dharma diz, exatamente porque é arbitrário e porque a sua mente vai se voltar para isso e a sua mente vai ter que... Então você está trabalhando a sua mente numa coisa arbitrária, né? Então, se fosse o oposto, funcionaria também, curiosamente. Então, o Dzong Satisha Rinpoche ele enfatiza bastante isso. Ele fala que tem... Eu, por um tempo, eu nem falava desse aspecto de verdade, eu achava o aspecto da verdade do Dharma bem... E até, na verdade, ele é bem menos importante que o aspecto que não diz respeito à verdade, né? E daí, por isso que também a gente fala em peças de carro com as tradições budistas, né? Porque como não está falando de verdade, são coisas que funcionam. São coisas que funcionam com uma coerência interna. Então, se tu troca as peças, não vai funcionar. Se tu usa a mesma peça, tu usa uma peça que está funcionando, uma peça de boa qualidade e tal, aquilo funciona. Funciona para o objetivo que se propõe, é um método, né? Um método. Aí, e as outras tradições, elas têm noções de verdade, têm noções de método, talvez, né? A maioria delas acho que nem tem noção de método, mas e elas estão erradas, às vezes elas estão certas, mas elas dizem, do ponto de vista de alguém que tomou refúgio, elas dizem elas dizem respeito ao convencional, né? E elas dizem respeito ao fato de que se o convencional não está prejudicando aqui os seres ou a minha prática, eu deixo o convencional operando do jeito que está. E às vezes até em conjunto com o budismo, assim. Então tem práticas, né? O pessoal gosta de falar, vou fazer um vídeo sobre isso. O pessoal gosta de falar do sincretismo da religião Bon, né? Ou do sincretismo que houve na Índia também com o budismo, do hinduísmo, das várias formas de hinduísmo e assim por diante. Tem práticas que não tem problema nenhum. Você segue fazendo. Se você não está acreditando numa deidade última, você pode fazer o ritual que você quiser, pode fazer do jeito que você quiser, pode manter essa prática, se você não está matando bicho também, pode manter a sua prática e tal. Funciona aqui, ó. É budismo? Bom, a gente, vamos dizer que é budismo também, traz para não tem problema, não vai fazer, é treinamento da mente. E na origem não era budista. Então tem coisas que são assim. Aí a pessoa fala, mas então tem sincretismo. Tem sincretismo e também da forma horrível, política e imperialista que eu comentei aqui com relação às tradições. Né? Uma pessoa argumentou, não, mas é um jeito delas se reconhecer. Não, olha, cara, não. Elas queriam ser elas mesmas. Elas foram forçadas a submeter a religião do homem branco. E agora é o único jeito que elas sobrevivem aqui no Brasil é estar vinculadas, não tem mais como desvincular, porque elas passaram por esse processo horrível, que foi o processo de escravidão, com um volume de gente enorme, e isso subsumiu a religião delas dentro de outra religião. Né? Ou as duas ficaram alteradas, né? Mas tudo bem. Mas tem uma relação. Veio de algo ruim, né? E daí no Dharma também, as questões políticas todas que envolviam isso e etc. O Dharma tem sua motivação pura, né? O Dharma não está nem aí, como a gente está falando, é mais ou menos neutro com relação às convencionalidades dos outros. Então, se o outro vem, a gente devora e não está nem aí para manter a se a gente vai pensar num ponto de vista antropológico, tem que manter a diversidade cultural e manter a cultura dos outros, né, não alterada, porque eles têm a sua identidade, né? A questão de identidade aqui, a gente devora a identidade do outro, se, né, por acaso for conveniente, não for causar mal para os seres e assim por diante, não tem problema.
Só que daí, se a pessoa tem um apego à sua identidade cultural lá, foi subsumida. A pessoa mesmo ela não vai ver, né? Quem vai ver como os sucessores, né? Depois no tempo. Então, essas discussões, elas têm a ver com a prática, elas não têm a ver com a prática. Então, eu fiz esse vídeo por quê? Porque, por um lado, deu a ideia de que eu estava dizendo que todas as religiões tinham uma verdade própria. Não, não, não é isso que eu estava dizendo. Inclusive, no Dharma, o aspecto de verdade eu não acho mais importante. O aspecto de método é mais importante. Sim, se não tiver o aspecto de, por exemplo, de entender que todas as coisas compostas são. Mas é que isso é fato, né? Então isso daí não é nem importante como algo budista. Então isso não é nem budista, né? É claro que só os budistas dão ênfase para isso, então louvor aos budistas. Mas não é um fato budista, é um fato. Eu não acredito numa verdade, né, essa coisa assim. A verdade, ela, né, ela corresponde aos fatos, ela não corresponde a vieses, né? Eu sou tradição analítica, né? Então, a palavra verdade tem esse problema aí. Então, não tem nada a ver com isso. E, e a gente tenta ser galante com os outros, assim, né? Então, eles têm seus méritos, seus benefícios e tal, não interfere. Agora, quando o problema é quando tentam transformar o Dharma neles, né? E foi muito mal feito. Tem uma série de artigos, acho que eu não sei se eu fiz os. Eu fiz os links naquele vídeo lá, né? Então eu vou linkar o vídeo. Se você quiser assistir o vídeo sobre universalismo, daí olha os links, lê os textos que tem ali. Aí você vai ver a dificuldade que foi, que continua sendo a gente entender o Dharma de forma pura aqui, por causa dessas distorções todas que são forçadas pela, pelo viés de outras tradições religiosas e não religiosas. A ciência, por exemplo, se apropriou, a filosofia se apropriou do budismo e transformou para o que queria, né? Cuidado. Estou terminando esses vídeos tudo com advertência agora, né? Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekaja Produtin Joji Om Sochi Jamen Champene Jira Sawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogi Sasunda Tutin Joji Chime Kwene Pema Samba Sasura Jinja Seno Pai Garju Wanshi Jugu Tupeku Kuze Destinta Zendar Shinju Jigme Tuju Trupanangi Wancha Tungo Drupateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta Tutin Joji Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuan Pemancha de Druma de Soji Nani Bemelunde do Joji Nenjuane Chimpote Payuri Nebadan Basi Pechambundan Kuseja Senden Joji Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condade o Wajin Boja Barche com seu tutor da poça só depson chin de lapto so não se ngwe beje shiwa dan sam palon de do parchenjelo uma rumba za guru pe masede hun ken lo sho son de lo che zalin sa son cha papel do jo sho sung nan wa da midral do sungele show